Harmonia, saúde e prosperidade para todos. O presente vídeo foi originado a partir de comentários de astrólogos experientes que apontavam uma preocupação com a polarização política no Brasil que poderia causar uma cisão em seu território. Mas, para realizar este artigo, seria fundamental investigar primeiro o passado, o que fiz recentemente no estudo Revoltas Separatistas no Brasil, Padrão Astrológico, publicado aqui no canal. Então, agora, disponibilizo os resultados que projeto até junho de 2031, justamente o término do trânsito de Urano pela Casa 4 do Brasil, fato assinalado como de grande risco para a quebra da continuidade de nossa nação no contexto contemporâneo. Vamos, neste instante, aos critérios para o estudo em tela, mas pedimos aos interessados no tema que, antes, assistam ao vídeo anterior, citado há pouco. Aqui, utilizamos os trânsitos astrológicos de astros lentos em tensão com relação ao mapa do Brasil Independência, pois os efeitos são mais duradouros. O período estudado é de junho de 2023 até junho de 2031, correspondente à passagem de Urano pela Casa 4 do país, setor associado ao seu território, onde está a lua natal, o povo, que teria uma disposição maior para revoltas separatistas, segundo alguns astrólogos, ainda mais no ambiente polarizado que vivemos. Para agregar à interpretação, utilizamos o padrão astrológico verificado no passado nacional, quando de fato ocorreram movimentos separatistas. O padrão encontrado foi de pelo menos 2 trânsitos tensos por astros lentos, ocorrendo ao mesmo tempo entre esses fatores. Pela Casa 4, Vênus, que é o regente da Casa 4, pelo nó do norte, pelo ascendente ou pela Casa 1. Além disso, compunha o padrão que, em todas as revoltas separatistas do passado, havia pelo menos a ativação negativa da Casa 4, que é o fundo do céu ou o conjunto Júpiter-Lua natais, ou de Vênus por astros lentos. Em acréscimo, no presente artigo, se investigam os trânsitos anteriores de Urano, astro ligado a revoluções e rupturas, pela Casa 4 do mapa do Brasil, para se constatar possíveis agitações ou movimentos revoltosos nas 2 passagens pregressas do planeta por este setor, maio de 1856 até maio de 1864 e julho de 1939 até abril de 1948. Comecemos pelos eventos históricos relativos ao Urano transitando pela Casa 4 da Carta Natal Brasileira a partir da independência nacional. No primeiro período após o grito nas margens do Ipiranga, de maio de 1856 até maio de 1864, não ocorreram movimentos ou revoluções separatistas, apesar de Urano estar passando pela Casa 4. Apenas registrou-se um problema diplomático entre o Brasil e o Reino Unido. No segundo período, de julho de 1939 até abril de 1948, o que é digno de nota foi a Segunda Grande Guerra Mundial e o seu pós-guerra, quando houve participação do Brasil no conflito. Ou seja, não houve nenhuma iniciativa separatista nesses períodos de trânsito de Urano pela Casa 4 do Brasil, ao contrário da expectativa negativa de alguns astrólogos quanto a este trânsito atual. Como foi comentado anteriormente, nos parece que esta preocupação se deve ao intenso clima de polarização política na atualidade. Mas avancemos para o período atual de Urano pela 4ª casa astrológica, que começou em junho de 2023, primeira entrada, e se estenderá até junho de 2031, a saída derradeira.
Neste período, agregaremos os fatores astrológicos separatistas encontrados no passado em eventos históricos em que se tentou romper o território nacional para a presente avaliação. Além disso, brevemente, notemos uma matéria jornalística da BBC News Brasil, intitulada Murujá. Separatistas aplaudem falas de Zema sobre Frente Sul-Sudeste. A data do artigo é de 7 de agosto de 2023, justamente o início do trânsito de Urano pelo quarto setor do mapa astral nacional. Curioso, não? Mas vamos para uma interpretação um pouco mais profunda sobre as possibilidades separatistas no ambiente polarizado de nossa sociedade. Na tela, a primeira parte de uma tabela síntese com os fatores separatistas encontrados no passado. Estes fatores foram levantados a cada 3 meses, dentro do período atual de Urano transitando pela casa 4. A coluna referente à casa 4 e a coluna relativa a Vênus natal, no mapa nacional, estão destacados em amarelo, pois são os fatores mais relevantes em revoltas separatistas. Entre as 14 datas expostas, 6 estão com destaque em amarelo, porque foram ou são os momentos mais tensos e estimulantes a ideias de separação. Agosto e dezembro de 2023 já passaram. Agora, enquanto escrevo o artigo, abril de 2024, nada há de evidente no sentido de ruptura do território, ao contrário de algumas oportunidades em que isto ocorreu no passado histórico do país. Mas por que há diferença entre o ontem e o contemporâneo? Bem, primeiramente, os trânsitos não são exatamente os mesmos e, além disso, é preciso uma avaliação das condições socioeconômicas e políticas atuais do Brasil, bem como do contexto geopolítico. Tudo é complexo e é preciso uma interpretação acurada e com precaução. De qualquer maneira, salientamos ainda, nesta tabela, a presença de épocas bem tensas em dezembro de 2024, agosto de 2026 e abril de 2027, quando estão presentes 2 fatores separatistas, o mínimo encontrado no passado em eventos revoltosos desta espécie. Particularmente, não creio em tentativas de separação territorial como ocorreu outrora. Mais à frente argumentarei quanto a isso. A continuação da tabela síntese também revela épocas tensas, com os fatores separatistas mínimos em amarelo. São 6 datas, dentre as 10 que terminam a cobertura de tempo até a finalização do trânsito de Urano pela 4ª casa. E se somarmos a quantidade de datas do slide anterior com o que está em tela, há um total de 24 datas investigadas, com os trânsitos mencionados sobre o mapa do Brasil. Destas 24 datas, 12 mostraram-se aptas para um movimento de separação. Nas demais, não podem ocorrer inícios de eventos neste sentido. Entretanto, há que se entender que este padrão astrológico, ao longo da história, nem sempre irá refletir uma ação de ruptura territorial e política. Algumas dessas tensões podem ter outros significados, como uma insatisfação popular ou simplesmente representar dificuldades ou sofrimento da população. Aliás, em abril de 2031, descobri que Plutão estará transitando pela casa 12 do Brasil, conjunto ao nó do norte, enquanto Saturno estará conjunto à Lua natal, o povo, na casa 4. Isto poderá significar, por exemplo, mortes coletivas por algum motivo. Bem, finalizando este artigo, assinalo o porquê não creio num movimento separatista em nosso país nos tempos atuais de Urano transitando pela 4ª casa.
A insatisfação ideológica de parte da população, alimentada por líderes extremistas no campo político e econômico, é evidente pela disseminação das fake news e pelo ódio manifestado em redes sociais. Contudo, na vida real, a maioria dessas pessoas não parte para uma luta armada. Até tentou-se um golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, frustrado pelas forças democráticas. Mas, para a separação territorial de um país, não bastaria uma revolta popular. Seriam necessárias condições materiais diversas e organização para a formação de um novo país, além de apoio internacional, dentre outros fatores nada simples. Além do que foi comentado, é importante lembrar que, no passado brasileiro, todas as demais revoltas separatistas tiveram como resultado o insucesso. O nosso território continua íntegro e, a meu ver, só a coesão é um caminho positivo para o país num mundo conturbado que se apresenta. É preciso entender que ideias diferentes podem ser complementares. A polarização excessiva é ignorância intelectual por parte dos lados que se opõem. A diversidade nacional, em muitos sentidos, pode ser entendida como uma vantagem comparativa do Brasil frente ao cenário geopolítico. No mais, deixo um abraço a todos.